Olá, estamos aqui para mais um programa Fale com o Doutor e hoje nós estamos recebendo a doutora Juliana Nardelli, que é médica pediatra intensivista, e a gente vai bater um papo. Primeiro, boa noite, seja bem-vindo ao Fale com o Doutor, é um prazer enorme te receber. Prazer, Caio, prazer é todo Obrigado. meu pelo convite, fico muito feliz e honrada em poder bater esse papo com vocês. Que bacana, até porque o tema é um tema bastante interessante, acho que as pessoas que estão vendo a gente têm muita dúvida acerca desse assunto, que é o diabetes infantil. A gente chamava antigamente de diabetes juvenil, né? Que era acho que a doença era diagnosticada um pouco mais tarde, né? Sim. Talvez por isso o nome era juvenil, Sim, agora sim. infantil. Eu já quero começar o nosso bate-papo de hoje te perguntando o seguinte. Obviamente, alguns sinais começam a aparecer nas crianças que fazem com que os pais comecem a perceber que tem alguma coisa diferente, alguma coisa errada. Quais são esses sinais e mais ou menos quando que eles aparecem? Tá. Bom, Caio, é até bem interessante a primeira pergunta, porque apesar de ter o nome diabetes, eu julgo o diabetes tipo 1, que é o diabetes, né, infantil, uma doença completamente diferente da diabetes que as pessoas estão habituadas a ouvir, né? Certo. Que seria o diabetes tipo 2, que é aquele diabetes da pessoa mais velhinha, Certo. ou não velhinha necessariamente, mas uma pessoa lá no final da vida adulta, né? Que ela, aquele diabetes de comer comidas doces, Certo. carboidratos, né? Aquele que o pâncreas vai cansando já. Isso, é um pouco diferente, Certo. né? Então, assim, o diabetes tipo 1 é sim um problema pancreático, com certeza, mas já é uma predisposição genética da criança, né? Certo. Então, a criança já nasce com, vamos dizer assim, esse clique de que o pâncreas irá desligar, ou ele já nasce desligado e vai desligando devagarzinho. A gente sabe que quando a criança manifesta os sintomas do diabetes tipo 1, ela já tem ela tá quase em falência pancreática, porque o pâncreas ele tá funcionando menos de 10% quando ocorre a manifestação da doença. Então é uma doença silenciosa na infância, sabe? Demora muito para fazer sintoma. Quando faz sintoma, o pâncreas já tá bem danificado, vamos dizer assim. Os exames que antecedem esse momento, eles já poderiam dar alguma indicação ou realmente vai começar a aumentar essa glicemia quando começa o sintoma? Assim. É abrupto? É diferente, como eu te falei, entendi. do adulto, sabe? Certo, É bem diferente. Claro, se a criança... o que acontece é que a criança não faz exames de rotina com tanta frequência quanto o adulto. Esse é o primeiro ponto, né? Pra gente fazer o diagnóstico precoce, vamos dizer Verdade. assim. Os sintomas, eles começam a aparecer quando o pâncreas já está em falência. Entendi. Então, são sintomas que não são tão arrastados. A gente chama que os sintomas já são mais abruptos. Então, Certo. quais são esses sintomas? A criança começa subitamente a apresentar muita sede, mas é uma sede exagerada, que as mães relatam. A criança acorda à noite para tomar água, a criança toma água o tempo todo, é água, 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 água. É muito exagerado, assim, cerca de 20, 30 copos d'água por dia. Certo. E a criança tem uma poliúria também, que a gente fala, que é o aumento da diurese. Então, assim como eles bebem muita água, xixi. e aquele xixi que acorda 5, 6, 7, 10 vezes à noite para fazer xixi. Certo. O que sai muito do padrão, né? A gente sabe que isso não é normal. Certo. E além disso, a criança tem polifagia, então come muito. Come mais do que o normal. E além disso, o que assusta os pais é que apesar da criança comer muito, ela emagrece intensamente nesses dias. Então ela perde 30, 40% do peso. E o que assusta os pais, porque a criança está comendo mais e está ficando doente. Então, alguns pais percebem isso e conseguem levar na consulta e a gente consegue fazer o diagnóstico, assim, vamos dizer, sem uma emergência, uma urgência, mas infelizmente, Caio, eu diria para você, se eu tivesse que chutar, isso não é um dado estatístico científico, é um dado da minha cabeça, assim. De experiência pessoal. Uma experiência pessoal, ainda mais como intensivista, eu te diria que mais de 90% das crianças, quando fazem diagnóstico de diabetes tipo 1, são em situações de extremas, que é quando a criança faz algo que a gente chama de cetoacidose diabética, que é quando o pâncreas faliu total. Faliu o pâncreas. Faliu, não tem mais insulina circulante na corrente sanguínea e a criança entra num estado hipercatabólico. E ela tem sintomas, vômitos em grande quantidade, sonolência, hálito cetônico, que a gente fala,
criança tem um hálito de vinagre. Isso, aquele cheiro de... É de acetona mesmo, De né? acetona. São corpos cetônicos, na verdade é uma substância química que vai para a corrente sanguínea e a criança acaba exalando pelo suor, né? Isso. O cheiro, o hálito. Hálito, suor, exatamente. Mas a criança... E aí, infelizmente, os pais acabam levando a um serviço de emergência Deixa eu te perguntar nesse um momento. negócio. Nessa sequência de raciocínio, entre os primeiros sintomas, quer dizer, tô com muita sede, tô urinando muito e chegar nesse estado... É curto prazo, então? Curto, Caio, é bem curto. Uhum. Isso pode variar da idade da criança, sabe? Porque assim, ó, não tem como a gente mensurar. A única coisa que eu posso te garantir é que essa criança já nasceu com falência pancreática, Claro. mas o pâncreas está funcionando, aquele pouquinho de pâncreas que resta ali, ele vai liberando um pouquinho de insulina, até que esse pouquinho entre em falência e isso pode durar. Se for uma criança maior, segunda infância, assim, maior de 6, 7 anos, ela aguenta aí umas semanas, vamos dizer assim, Nossa, 2, muito 3 rápido semanas. mesmo. E esse 2, 3 semanas é o tempo maior. Certo. Se for uma criança menor de 3, 4 anos, o que tem, a gente tem visto, infelizmente, bebês Nossa, com menos olha de um só. ano já fazendo isso, Poxa, aí é muito rápido mesmo. não, é Aí impressionante 4, 5 isso, dias. porque isso é uma mudança, sempre foi assim, não se fazia diagnóstico. O que Não. mudou nisso? Como o diabetes tipo 1 é uma doença potencialmente fatal, Aham. diferente, não que o diabetes tipo 2, que é aquele do adulto, não seja fatal, mas é uma Certo. doença muito mais crônica. Claro, vai incomodar com o passar dos anos. Né? Isso, é muito difícil um adulto morrer de diabetes no primeiro ano do diagnóstico, né? Claro. Isso vai acontecer lá na frente, depois que ele já faz lesão de órgão-alvo. A criança, a doença, ela é muito mais aguda, né? Então, assim, tem uma mortalidade muito alta. Porque quando faz diagnóstico, a criança já está muito mal. E por isso é uma doença que eu, particularmente, julgo mais grave. Certo. Quanto menor é a criança, ou seja... Essa questão do é mais diagnóstico que grave. você estava falando. Então, assim, não acredito que antes não se fazia diagnóstico, porque por ser uma doença muito fatal, com certeza ela morreria se ela não tivesse um diagnóstico, né? Então, provavelmente, crianças que antes talvez morriam sem diagnóstico, hoje recebem diagnóstico. Acho que é justamente o contrário. O contrário. Antes morria assim, morreu de morte morrida. No interior tem muito isso, né? Morte súbita. Morte súbita, morreu de... Faleceu, ninguém sabe o que é. Hoje em dia, morte morrida é ótimo. As pessoas falavam isso, né? Falam ainda. Morte morrida. Tem muita gente que fala de morte morrida. E claro, existe... Lembrar que a diabetes tipo 1 é uma doença autoimune também, né? Então, assim, se existe um histórico familiar de hipotiroidismo, da própria diabetes tipo 1 ou de outras doenças autoimunes, essa família, né, essas crianças têm uma predisposição maior de serem diabéticas tipo 1. Certo. É uma doença imunológica, certo. Né? Então, a gente sabe que, por exemplo, uma família de gêmeos, se um gemelar faz um diagnóstico de qualquer doença autoimune, seja essa doença hipotireoidismo, psoríase, a gente já tem que acender a lanterna do diabetes. Pode ser que pode ser diabetes. E que o gêmeo ou o irmãozinho mais novo, ele tem que ser triado ali pelo menos anual ou 6 em 6 meses. Porque como eu te falei, isso a gente vê na prática, Caio. A criança fez os exames laboratoriais agora e a glicemia de jejum era ótima, inferior a 100. De repente... Em 2 semanas tudo pode mudar. Né? Então é diferente do adulto. Pergunta que o pessoal certamente está se fazendo. Qual foi a criança mais novinha que você fez diagnóstico até hoje e a criança mais velha? Bom, a criança mais velha, como eu sou pediatra, eu atendo até 18 anos. Eu digo né? Nessa faixa então, aí mesmo. 17, 18 17, anos. 17, 18. Existem adolescentes que fazem diagnósticos tardios. E existe aqueles tipos, né, subtipos de diabetes que a pessoa mantém o pâncreas em falência, mas funcionando durante a vida, que é o tipo 1, mas vai fazer diagnóstico na minha idade. Olha só. Que é o tipo 1 ainda, mas está mais tardio. Então a criança mais velha, mais ou menos adolescente, 17, 18 anos, e a criança mais jovem que eu atendi tinha 2 meses. 2 meses? Foi muito difícil esse diagnóstico. Em geral, né, na tua experiência, os pais, diante desses primeiros sintomas, qual é a atitude primária deles? Eles primeiro tentam alguma coisa ou eles já vão
antes de eu fazer essa pergunta, ao observar essa sede em excesso, esse daí como consequência muita hidratação e como consequência muito xixi, ao observar, se os pais levarem imediatamente ao médico um diagnóstico mais precoce, isso é positivo para o tratamento? Essa é a primeira pergunta. E junto com ela, qual é normalmente a conduta dos pais diante desses sintomas? É levar direto para o médico ou é ficar tentando paliativos em casa, ou com o vizinho, ou com... enfim. Tá, bom, vou respondendo separadamente. Então, claro, se os pais procurarem um médico, fizer os exames laboratoriais nessa fase, com certeza o prognóstico é muito melhor. Porque a gente pega a criança numa fase de falência pancreática, mas que ainda não está em cetoacidose diabética. Que aí você ainda consegue reverter o quadro, iniciando o tratamento, provavelmente a gente vai falar mais pra frente sobre o tratamento. Isso. Iniciando o tratamento antes da criança correr um risco iminente, assim, de ter que ir para um hospital, para uma UTI. Às vezes a gente consegue, mas isso é bem difícil. Eu enfatizo, tá, Caio? É bem difícil. Daí respondendo a tua segunda pergunta. Que na verdade são duas, mas é uma só, né? Emendada ali. Porque a maioria dos pais não valoriza muito essas queixas da criança. Acha que, principalmente meninos, assim, sabe? Que, tá correndo demais, tá bebendo muita água. O menino para de... Aí o pai associa que a criança faz mais xixi porque toma mais água. São poucos os pais que se preocupam mesmo. Como se diz, é o raciocínio meio lógico, né? Tá bebendo um monte de água, tá claro fazendo um monte de que vai fazer mais xixi. Claro. Então, a maioria dos pais não valoriza isso. Eles só começam a entender que algo está muito errado quando eles veem a criança emagrecendo. Mas daí já está no estado hipercatabólico, que daí já tá muito mal. Entendi. Né? Aí que está o X da questão. Isso. Os pais, falando com eles aqui, devem conhecer profundamente seus filhos, né? Isso é muito importante. Qualquer mudança comportamental, na verdade, na criança, importantíssimo. precisa ser encaminhado, né? Para investigação, né? Certeza. Até a questão emocional, tudo, envolve tudo, né? Sim. Vamos falar do diagnóstico agora. Como é feito o diagnóstico do diabetes infantil e depois disso, qual é o desenrolar? Como é que é feito o tratamento? O tratamento hoje em dia, os mais modernos, como são? Como é que está sendo conduzido hoje o diabetes infantil? Tá. Bom, então acho que o diagnóstico a gente pode falar em dois tipos de diagnóstico. Então, falando daquele paciente que os pais levaram vamos dizer assim, para o pediatra, no observacional primário. Ali conseguiram ver a criança está com poliúria, polidípsia, que a gente fala, né? Que é a sede, muita sede, e polifagia, e ela ainda não está naquela fase mais grave. Certo. A gente consegue fazer só com a glicemia de jejum, que é um exame simples. Super simples. E a coleta da hemoglobina glicosilada também. Mas a glicemia de jejum é igualzinho um diagnóstico de adulto. Faz a primeira, se for de jejum, né, acima de 121, e repete, deu as duas, confirmaram, diabetes. E se for, né, acima de 200 em qualquer horário do dia, né, que não seja em jejum. Isso é diabetes, tá? O diagnóstico é igual ao do adulto. Agora, infelizmente, quando as crianças fazem o diagnóstico, a grande maioria, como eu falei, que já estão naquele estado que a gente chama de cetoacidose diabética, os principais exames que a gente faz, claro, se você fizer uma glicemia, vai dar acima de 600, né? 500, 600. Mas, mais do que a glicemia, nós precisamos de outros exames, porque como ocorre uma destruição pancreática e não tem insulina, a gente sabe que a insulina ela não é responsável apenas pelo metabolismo da glicose, mas sim por vários eletrólitos e por captar potássio e sódio para dentro e para fora da célula. Certo. Então a gente chama isso de distúrbios hidroeletrolíticos, né? Certo. Então, além disso, a criança vai ter alterações de potássio, alteração de sódio e vai ter uma acidose metabólica grave, então a gente tem que fazer uma gasometria de preferência arterial também. Vai ter lactato lá em cima, vai ter ácidos corpos cetônicos lá em cima, né? Então o diagnóstico é feito com todos esses exames. Certo. As consequências mais comuns, além, claro, chega, por exemplo, infelizmente, ao óbito mesmo, senão... Com certeza. E acontece ainda. Acontece. Importantíssimo para vocês que estão assistindo a gente, né? Para que isso não aconteça, se você observa, né, doutora, se observar que o sobrinho, o neto, o filho, o vizinho
tá tendo um tipo de comportamento como esse, Uhum. no mínimo dá uma orientada na mãe, fala, olha, dá uma olhada, que Não tá custa alguma coisa nada errada. fazer um examezinho, Professores na escola, Isso, né? bem Que é importante. muito importante. Porque às vezes o pai chega cansado do trabalho e não percebe, mas a criança fica o dia todo na escola e quem fica mais tempo do dia com a criança é o professor. Professor, E eles exatamente. identificam muitas alterações mesmo. Tem algum cuidado especial, assim, na questão do tratamento, não? Bom, diabetes tipo 1, como é falência total do pâncreas, a gente não tem outra opção que não seja insulina exógena, né? Tá. É o tratamento. Claro, daí dentro das insulinas a gente sabe hoje que existem vários tipos de insulina. E a gente sabe que, eu não sou endocrinologista, mas enfim, como intensivista a gente tem bastante contato, né, com pacientes que entram em cetoacidose diabética e que saem da UTI já em tratamento depois da compensação da acidose. Existem vários tipos de insulina, mas as crianças, quanto menores elas são, elas precisam de doses menores de insulina. Então, claro que encontrar esse equilíbrio é muito difícil. É difícil? Muito. Existem canetas dosadoras, né? E existem, enfim, marcas específicas que a gente consegue dosar menos de uma unidade, né? Porque crianças precisam de... Aquela que vai com a catraquinha, né? Que vai girando. Isso, mas ainda assim tem umas que são com doses... que a dose menor é uma unidade, mas tem criança que precisa de menos que uma unidade. Então, vamos dizer assim, o melhor cenário seria bomba de insulina, que é algo, claro, que a gente sabe que é de primeiro mundo, que é implantado subcutâneo, que infelizmente o SUS não disponibiliza. Eu ia te perguntar isso. Ainda bem que você já entrou no SUS, vamos lá. Assim, ó... O SUS vai bem, obrigado, em relação ao diabetes infantil, no caso? Assim, ó, a gente sabe que as insulinas que tem disponíveis na unidade básica de saúde seria a NPH e a regular, né? Sem falar de marcas aqui, o nome da própria insulina. São insulinas, vamos dizer assim, arroz com feijão, que resolvem o grosso. O grosso. Principalmente do adulto. Mas como eu te falei, as crianças Criança é um caso à um parte, pouco diferente. Tem crianças que vão super bem, tá? Com NPH irregular. Mas tem crianças que têm oscilações mais significativas da glicemia e que precisam de insulinas que a gente chama de insulinas ultra rápidas ou rápidas. Que aí sim são insulinas de maior custo. Algumas e é caro? É caro. É caro mesmo? É caro. Assim, depende da... Caro é subjetivo, né, Caio? Depende da família. Sim, mas eu digo assim, quanto que uma família, quanto que um paciente que está usando insulina, vamos falar numa dosagem usual. Não vamos exagerar e nem exagerar nem para mais nem para menos. Até a dosagem usual. Qual seria o valor quanto custa para uma pessoa comum, um cidadão, se manter com a insulina? Assim, hoje? como eu te falei... A top de linha, né? Não, a top de linha a gente vai falar um preço surreal. A top de linha seria um conjunto de bomba de insulina com, enfim, coisas muito tecnológicas que podem custar de R$8.000 a $50.000. Por mês? Isso, assim, a compra da bomba. A bomba. Depois e depois o a produto, manutenção, que vai mais uns R$2.000. R$2.000 por mês. Isso, mais e ou mais menos. 50 isso a gente tá mil dólares? Se você comprar uma bomba muito boa, tem bomba nesse preço. Portanto, pessoas, não fiquem diabéticas, por favor. Mas também a gente tá falando isso de uma coisa muito surreal, assim, né? A gente tá falando do extremo. Não se assustem, se o seu filho tiver diabetes, a gente tem outras opções mais em conta. Inclusive, como as crianças precisam muitas vezes de insulinas especiais, o endócrino pediatra ele pode fazer uma solicitação e via judicial muitas vezes consegue pelo Ministério Público algumas insulinas. Claro, a gente não está falando de bomba de insulina. Eu sei hoje que algumas crianças que têm muitas dificuldades de controle, quando a criança é muito pequena, Caio, é muito difícil controlar. Então muitas vezes as crianças precisam de bomba. E aí sim, dependendo do jeitinho, o Ministério consegue Público, entrar. A Justiça Federal, né, o SUS, Consegue. Acaba conseguindo viabilizar isso. Isso depende do estado que você mora, depende de muitos fatores. Mas no geral, a gente consegue lidar tranquilamente com isso, Com certeza. Eu acho que a maior dificuldade, minha experiência prática e que a gente vê, é que a mãe consegue, se a mãe se dedica, né, ela consegue manter um tratamento da diabetes infantil muito equilibrada, mas quando a criança entra na puberdade, na adolescência, ocorre uma alteração hormonal gigantesca e também uma rebeldia, né? Então os adolescentes param de usar insulina e é aí que entra o perigo e existe sim uma chance muito alta de óbito depois do diagnóstico, né? Tipo, a criança já tem diabetes há muitos anos, mas ela fica rebelde na adolescência, tem questão hormonal. Na adolescência tem uma questão que é importante, tá? O álcool.
atrapalha. Como é que funciona? Isso é importante para os pais também e para os próprios jovens que estão assistindo a gente. O jovem é diabético, foi diagnosticado lá atrás, diabetes infantil, vem conduzindo bem pra caramba, tá tudo ótimo. Tá. Aí entra naquela fase da autoafirmação, de estar saindo com a galera, de tal. Como é que ele conduz? Como é que ele vai conduzir isso? Assim, ó, Que orientações o pediatra dá? Existe a possibilidade dele consumir álcool de forma, vamos dizer assim... Sempre racional, isso, né? Nada de De exageros. forma racional, controlada. Porque a gente tem que entender também que quando você se intoxica de álcool, Claro. você baixa o teu estoque de glicogênio. Uhum. Então, você já está com insulina exógena, você pode morrer de hipoglicemia. Eu tenho um amigo que é vivo ainda, diabetes juvenil, infantil, né? E ele, a vida inteira, insulina, não sei o quê. Aí teve uma época, isso há muitos anos atrás, 20 anos atrás, que eu achava aquilo muito louco. Ele chegava e bebia, tava bebendo com a gente. Daqui a pouco ele falava assim, Tá na hora da insulina. tô entrando em hipoglicemia. Tem que tomar... Coca, virava uma Coca-Cola, assim, no gargalo dele dizia, Tô bem agora tô bem, mais uma cerveja. E aquilo ele ia daquele jeito. Ele até era que bem corajoso. arrebentou. Isso é bem perigoso. Não, arrebentou. Foi mal. Ele não... Teve depois que Isso é bem perigoso. descompensou de um jeito absurdo, assim. Isso é bem perigoso. É. Então não façam isso, pessoal. É, terrível. Mas, assim, existe sim a possibilidade de fazer um consumo Inteligente. inteligente. E hoje existem insulinas ultra rápidas, que a gente fala, né? Aham. Que te permitem essa flexibilidade, tanto de Certo. consumir álcool, quanto praticar Certas atividade comidas física. aí também. Aham. Existem insulinas ultra rápidas e ultra lentas, né? Enfim, isso é Ah, algo bem essa da específico. ultraletra também é interessante, né? Pra Isso, não para entrar em manter o hipoglicemia. basal, isso. Aham. Então, existe sim a possibilidade de consumir álcool, fazer atividade física, ser um atleta, por exemplo, sem necessariamente fazer hipoglicemia. legal. E poder comer um bolinho de vez em quando, um chocolatinho. Existe essa possibilidade, mas é claro, isso tem que ser muito bem controlado com o Claro. nutricionista, com o seu endocrinologista. Tem que fazer algo que a gente chama de contagem de carboidrato. Se usar bomba de insulina é outra história, enfim. Mas... Cada tratamento é um tratamento, né? Isso. E ele não tem fim, É. né? Assim, é pro resto da vida. A gente pode dizer que uma criança que seja diagnosticada e que comece um tratamento está fora do risco que a doença traz, se ela seguir certinho? A grande maioria tem controle, Caio, mas a Se gente controlar, sabe... vamos colocar um caso perfeito, assim. Um caso perfeito, a grande maioria sim, mas Consegue. mesmo assim existem casos mais difíceis. Certo. Em que mesmo a família sendo regrada, às vezes é muito difícil esse controle, por isso existem essas outras insulinas mais modernas. Certo. Mas sim, se você fizer tudo certo, a grande maioria tem vida longa. Que maravilha. Minha querida, estamos terminando o nosso Fale Foi com o tão Doutor. rápido, né? Passa rápido aqui, aqui eu falo que é igual o programa do Jô. Quando termina, todo mundo faz mas isso é porque sempre Você não são tá falando isso só informações porque muito você tá legais. se identificando com o Jô, né? Não, de forma alguma. De forma alguma. Inclusive, Se for intelectualmente, isso é bem positivo. Não, de forma alguma. Intelectualmente, sim. Do resto, não. Tô inclusive me tratando disso. Mas, não, imagina. A doutora Aline Fornari está cuidando muito bem de mim, por sinal. Daqui a pouco nós vamos fazer um programa com a doutora Aline do antes e depois do Caio Salvino. Olha que legal. Tá? Antes e depois do Caio Salvino. Virada Legal. de ano foi... Aliás, eu fiz essa promessa o ano retrasado. Que eu ia fazer acontecer aqui no Fale com o Doutor, com ela junto. E não fez. Furei, me dei migué geral. Agora não, agora eu entrei para valer e os resultados virão. É um compromisso aqui, hein? Então a próxima, eu vou querer ser convidado para uma entrevista com um novo visual. Pode ter certeza, em breve, muito breve, Tá os bom. resultados aparecerão. Então tá bom. Muito obrigado Eu que pela tua agradeço, presença aqui, pela Caio, tua participação. Foi Parabéns ótimo. pelo teu trabalho. Obrigada. Tá? Sigam nas redes sociais, qual é o teu Instagram? Doutora Juliana Nardelli, _pediatra. Sigam o Lab Saldanha também. E muito obrigado por estarem com a gente aqui no Fale com o Doutor. E até o próximo. Compartilhem o vídeo e deem like. Isso aí. Valeu. Tchau. Tchau, Obrigado. tchau. Boa noite.